No topo de uma montanha solitária, conhecida como Moriá, um pai idoso, com o rosto marcado pela angústia de uma jornada de 3 dias, ergue uma faca. Amarrado sobre um altar de pedras, não está um cordeiro, mas seu filho, o filho da promessa, o milagre de sua velhice, o riso de sua esposa Sara, Isaque. A ordem veio do mesmo Deus que lhe prometeu uma descendência como as estrelas do céu, e em um ato de obediência aterrorizante, que desafia toda a lógica e todo o instinto paternal, Abraão está prestes a sacrificar o próprio futuro que Deus lhe deu. Como um homem chega a este ponto? Que tipo de fé é essa, que caminha até a beira do abismo e não recua? Para entender a fé que ergueu aquela faca, precisamos voltar décadas no tempo, a uma cidade pagã próspera, chamada Ur dos Caldeus, a um homem chamado Abrão, que ainda não conhecia a voz do Deus que o chamaria para uma jornada que mudaria o mundo para sempre. Ur dos Caldeus não era uma vila qualquer. Era um centro de civilização, riqueza e, acima de tudo, idolatria. O deus da lua, Nana, era o patrono da cidade e sua adoração permeava cada aspecto da vida. Abrão, filho de Terá, vivia imerso nessa cultura. Ele tinha 75 anos, uma idade em que a maioria dos homens já consolidou seu legado e se prepara para o fim. Mas Abrão não tinha legado. Sua esposa, Sarai, era estéril, o que naquela cultura era visto não apenas como uma tristeza, mas como uma vergonha, quase uma maldição. Ele era um homem rico, mas sem futuro. Foi nesse silêncio de desesperança que uma voz ecoou em sua alma, uma voz diferente de tudo o que ele conhecia, a voz do Deus único e verdadeiro, com uma ordem e uma promessa absurdas. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Pense no peso dessa ordem. Deixar a segurança de uma cidade murada, a rede de contatos da família, a cultura, a língua, tudo o que era familiar, para seguir uma voz rumo a um destino desconhecido. Era um chamado para uma fé cega, um passo no escuro, e a promessa, fazer dele uma grande nação, um homem de 75 anos com uma esposa de 65 anos que nunca pôde ter filhos. Era uma promessa que zombava da realidade, e ainda assim, a Bíblia registra um dos atos de obediência mais monumentais da história. Abrão obedeceu, ele partiu, e a cada passo que dava para longe de Ur, construía altares ao Senhor, marcando a nova terra, não com sua bandeira, mas com atos de adoração. No entanto, a fé de Abrão ainda era jovem e frágil. Ao chegar na terra da promessa, a primeira provação não demorou. Uma fome severa. A terra que Deus lhe prometeu não podia sustentá-lo. E aqui vemos a humanidade do patriarca. Em vez de clamar a Deus, ele agiu por medo, desceu ao Egito e mentiu, dizendo que Sarai era sua irmã. Ele, o futuro pai da fé, vacilou. Mas a fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. Deus protegeu Abrão e Sarai mesmo em seu erro e os trouxe de volta à terra da promessa, mais ricos do que antes. De volta a Canaã, a bênção de Deus sobre Abrão era tão grande que a terra não podia mais sustentar seus rebanhos e os de seu sobrinho Ló. E novamente vemos o caráter de Abrão se desenvolvendo. Em vez de usar sua autoridade como o mais velho, ele ofereceu a Ló o direito de escolher primeiro. Ló, com os olhos da carne, escolheu as campinas verdes e bem irrigadas do Jordão, perto de Sodoma, a escolha que parecia mais próspera. Abrão ficou com a terra mais seca e rochosa, e foi nesse momento de generosidade e renúncia que Deus apareceu novamente a ele, reafirmando sua promessa e dizendo-lhe para olhar em todas as direções, pois toda aquela terra seria sua, e sua descendência seria como o pó da terra. A promessa era clara, mas a realidade era um lembrete diário do oposto. O tempo passava, seus corpos envelheciam, e o berço continuava vazio. 10 anos se passaram na terra da promessa.
10 anos de espera, de oração, de silêncio. Foi nesse vácuo de espera que a dúvida se instalou, e Sarai, em seu desespero, concebeu um plano humano para cumprir uma promessa divina. Ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, para que Abrão gerasse um filho em seu lugar. Era um costume da época, uma solução lógica para um problema espiritual. E nasceu Ismael. Para Abrão, que agora tinha 86 anos, Ismael era a resposta, o filho tão esperado. Mas era o resultado do esforço humano, não do milagre divino. A tentativa de ajudar a Deus trouxe consequências imediatas e dolorosas: ciúmes, desprezo, conflito e a expulsão de Hagar. Essa decisão criou uma ferida na família que ecoaria por milênios. E após o nascimento de Ismael, Deus se calou. Por 13 longos anos, Abrão viveu no silêncio de Deus, criando o filho da carne, enquanto a promessa parecia esquecida. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu novamente, de forma poderosa, para selar sua aliança. Ele mudou o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão, e mudou o nome de Sarai para Sara, princesa. E então veio a promessa mais inacreditável de todas, a que desafiava todas as leis da natureza. Deveras voltarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Ao ouvir isso, Sara, escondida na tenda, riu. Não era um riso de alegria, mas o riso amargo da incredulidade, o riso de uma mulher de 90 anos cujo corpo há muito havia se tornado um túmulo para a esperança de ser mãe. E a resposta de Deus a esse riso é uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. Uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A fé de Abraão amadureceu ao ponto de ele se tornar um intercessor, um amigo de Deus. Ao saber que o Senhor destruiria Sodoma e Gomorra por causa de sua perversidade, ele não se calou. Ele se pôs na brecha e, com uma ousadia reverente, negociou com Deus, argumentando por justiça, mostrando um coração que, diferente de Jonas, se importava com os perdidos. E, finalmente, no tempo determinado por Deus, o milagre aconteceu. Isaque, cujo nome significa riso, nasceu. O riso da dúvida de Sara foi transformado no riso da mais pura alegria. A promessa, que parecia impossível após 25 anos de espera, agora estava em seus braços, um testemunho vivo de que nada é difícil demais para o Senhor. E foi depois de ter recebido tudo, depois de anos vendo seu filho crescer e se tornar um jovem, que veio o teste final e mais terrível no Monte Moriá, a ordem para sacrificar Isaque. Cada passo naquela jornada de 3 dias deve ter sido uma agonia silenciosa, uma guerra travada dentro da alma de um pai. Como um Deus que cumpre promessas poderia exigir a destruição da própria promessa? A resposta de Abraão a Isaque, quando o jovem perguntou: "Onde está o cordeiro para o holocausto?", revela uma fé incompreensível, forjada no fogo de décadas de caminhada com Deus. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ele não sabia como, mas confiava que o Deus que podia trazer vida de um ventre morto também podia, se necessário, ressuscitar seu filho dentre os mortos. No topo da montanha, a cena se desenrola com uma solenidade terrível. O altar, a lenha, o filho amarrado. No último segundo, quando a faca estava erguida, o anjo do Senhor bradou dos céus, detendo sua mão, e ali, preso pelos chifres em um arbusto, estava um carneiro, a provisão de Deus. Naquele lugar, Abraão conheceu Deus por um novo nome: Jeová Jiré, o Senhor proverá. O teste não era para Deus saber se Abraão o amava, era para Abraão saber até onde sua fé podia ir, e era uma sombra profética do que Deus mesmo faria naquela mesma cadeia de montanhas, 2000 anos depois, quando ele não pouparia seu próprio filho, mas o ofereceria como o cordeiro que tira o pecado do mundo. A jornada de Abraão, de Ur a Moriá, é a história de um homem imperfeito que mentiu e duvidou,
mas que aprendeu a confiar em Deus de tal maneira que se tornou o pai de todos os que creem, um amigo de Deus e um exemplo eterno de que a fé verdadeira não é a ausência de perguntas, mas a obediência na presença delas.